Olá pessoal, apresentaremos para vocês o trabalho referente à disciplina de Tópicos Especiais em Engenharia 1, no que diz respeito à aplicação de ferramentas da qualidade para a redução do consumo mensal de água, orientado pelo professor Alfredo Macari, tendo como participantes Giovana Lins, Karine Ferreira, José Lucas, Milena Alves, Vitor Santos e Luiz Dami Lucas. Esse trabalho foi realizado em uma residência no bairro da Liberdade, em Salvador. É uma casa com 2 pavimentos, em que nela residem 6 pessoas. Trouxemos algumas informações básicas, que é o consumo que é aceitável hoje em dia por habitante, que é o consumo de 150 litros por dia, o que equivale a 0,15 metros cúbicos por dia, que é o consumo ideal por cada pessoa. Iniciamos o trabalho realizando o histórico do consumo, né? verificando justamente os últimos consumos de janeiro até agosto. E neste verificamos que o consumo médio mensal foi de 35 metros cúbicos, o que equivale a 1,17 metros cúbicos por dia. Nesta região, o valor do metro cúbico mensal é de R$ 5,40 e a taxa de esgoto é de 80% do consumo total de água. Diante disso, definimos como meta reduzir em 20% o consumo mensal de água, ou seja, de 35 metros cúbicos para 28 metros cúbicos. Com base na meta, colocamos como resultados esperados, como meta, né, redução de 20%, que é justamente a implicação numa redução de R$ 68,04 na conta de água mensal. Inicialmente, trabalhamos com o brainstorm, que se trata de uma dinâmica de grupo usada em várias empresas como uma técnica para resolver problemas específicos, para desenvolver novas ideias ou projetos, para juntar informação e até mesmo para estimular um pensamento criativo. E diante disso, utilizamos o brainstorm justamente para verificar quais as possíveis causas do alto consumo de água. E elencamos justamente banho de mangueira do cachorro, máquina de lavar roupa, tempo de banho, vazamento na tubulação, lavagem de carro com mangueira, lavagem de carro com mangueira, torneira aberta enquanto escova os dentes, torneira aberta enquanto lava a louça, descarga quebrada, gotejamento de torneira, bomba da caixa d'água quebrada, hidrômetro com defeito, regagem de plantas, troca de água do aquário com frequência, aferição incorreta, calor e justamente a falta de consciência quanto à necessidade de economizar água. Feito isso, iniciamos a leituras diárias e com base nas leituras diárias, né, nas medições, podemos justamente realizar um histograma tanto do mês de setembro quanto para o mês de outubro. O histograma é também conhecido como uma distribuição de frequência ou diagrama de barras, que é justamente a representação gráfica em colunas de um conjunto de dados previamente tabulados. Ou seja, que vocês podem verificar o histograma referente ao consumo no mês de setembro e neste o consumo referente ao mês de outubro. Diante do histograma, conseguimos elaborar diante do histograma e da meta estimada, conseguimos realizar uma carta de controle, justamente para os meses de setembro e para os meses de outubro. Nesta, colocamos o consumo realmente com base nas leituras diárias, a meta que estimulamos, o limite superior e o limite inferior. Ou seja, né, você pode verificar que o consumo, né, no mês de setembro está completamente fora da realidade da meta que foi estipulada. Vocês podem verificar que o gráfico de consumo está completamente fora dos limites e completamente divergente do valor que colocamos como meta. No mês de outubro, ocorre a mesma situação e vocês podem verificar que há alguns picos nesse gráfico. Nesses picos foram justamente em dias de sexta ou dias de sábado, que há um maior consumo de água. A lavagem de carro, a máquina de lavar roupa normalmente fica ligada, dia de sábado normalmente dá um banho no cachorro. Pronto. No final do mês de outubro, realizamos um gráfico de Pareto justamente para verificar, com base no gasto medido, no tempo e no consumo de quais
Quais as situações que mais impactam no consumo de energia? Como vocês sabem, o gráfico de Pareto é um gráfico de colunas que ordena as frequências das ocorrências, da maior para a menor, permitindo a priorização dos problemas, procurando levar a cabo o princípio do Pareto, que é 80% das consequências advém de 20% das causas, isto é, há muitos problemas sem importância diante de outros muito mais graves. Diante disso, vocês podem verificar que os itens que têm o maior consumo de água são justamente a máquina de lavar roupa e a lavagem de carro com mangueira, além do banho de mangueira no cachorro, que esses três chegaram a 93,67% do consumo. Realizamos posteriormente o GUT, em que suas siglas significam G para gravidade, U de urgência e T de tendência, e é uma ferramenta utilizada na priorização das estratégias, tomadas de decisão, soluções de problemas em organizações e em projetos. Ou seja, G para gravidade, U de urgência e T de tendência. Neste, também podemos constatar que os mais importantes correspondem à máquina de lavar e à lavagem de carro com mangueira. Diante disso, podemos elencar no gráfico de espinha de peixe, ou também conhecido como causa e efeito, que é justamente o diagrama de Ishikawa, que é um gráfico cuja finalidade é organizar o raciocínio e discussões de um problema prioritário em processos diversos, especialmente na produção industrial. Nesta, trouxemos o gráfico de Ishikawa justamente para elencar, com base nos 6 M's, né, quais as possíveis causas. Em relação a materiais, colocamos o gotejamento da torneira e um possível vazamento na tubulação. Em relação a método, foi verificado regagem de plantas, torneira aberta enquanto lava a louça, torneira aberta enquanto escova os dentes, lavagem de carro com mangueira. Em relação à mão de obra, colocamos o tempo de banho, a falta de consciência quanto à necessidade de economizar água, troca de água do aquário com frequência, banho de mangueira no cachorro. Em relação à medição, colocamos como a própria aferição incorreta do hidrômetro. Em relação ao meio ambiente, o calor. Em relação à máquina, colocamos como hidrômetro com defeito, descarga quebrada, bomba da caixa d'água quebrada e a máquina de lavar roupa que pode estar quebrada e justamente por conta disso elevar o consumo de água. E aqui na ponta, né, na cabeça da espinha do peixe, a meta que é justamente reduzir em 20% o consumo mensal de água. Diante disso, de todas as possíveis causas, fizemos uma matriz para verificar quais as causas prováveis e quais as causas não prováveis, né? Como vocês podem verificar, as causas prováveis foram o banho de mangueira no cachorro, máquina de lavar roupa, tempo de banho, a lavagem de carro, torneira aberta enquanto escova os dentes, torneira aberta enquanto lava a louça, que normalmente é uma coisa um pouco até comum, né? O calor, justamente por conta do ambiente, e a falta de consciência quanto à energia e necessidade de economizar água. Depois disso, fizemos justamente o plano de ação, que é o 5W1H, né? De acordo com as causas mais importantes e as causas mais prováveis. Em relação ao banho de mangueira no cachorro, como fazer, né? Substituir a mangueira por balde. Quem? O irmão. Por quê? Para reduzir o consumo. Onde? Na residência e quando é uma situação que pode ser realizada imediatamente. Em relação à utilização da máquina de lavar roupa, como juntar uma quantidade maior de roupa para realizar a lavagem com máximo de otimização. Quem? Todos os residentes, porque também para reduzir o consumo na residência e é uma ação que pode ser realizada imediatamente. Em relação ao tempo de banho, foi reduzir o tempo para 10 minutos. O responsável por essa ação são todos os residentes, justamente para reduzir o consumo nesta residência, ação que pode ser realizada imediatamente. Quanto à lavagem de carro com mangueira, substituir a mangueira por balde. Quem? Karine, para reduzir o consumo na residência, a ação também pode ser feita imediatamente. Em relação à torneira aberta enquanto escova os dentes, né, fechar a torneira durante o processo de escovar os dentes. O responsável são todos os residentes para reduzir o consumo na residência, a ação também pode ser realizada imediatamente. Em relação à torneira aberta enquanto lava a louça, é justamente fechar a torneira
durante o processo de lavar roupa, lavar louça. O responsável são todos os residentes. Para reduzir o consumo na residência, ação também que pode ser feita imediatamente. E, por fim, a falta de consciência quanto à necessidade em economizar água. Né? Como fazer para reduzir o consumo? Alternar entre os residentes a responsabilidade quanto ao pagamento da conta de água. Quem é responsável por essa ação? Pai. Por quê? Para reduzir o consumo na residência é uma ação que pode ser também feita imediatamente. Feito isso, esse acompanhamento a gente fez no final, esse acompanhamento aqui a gente fez no final do mês de outubro e colocamos já em prática no início de novembro. Ao final dos 19 dias do mês de novembro, podemos constatar, né, em relação ao consumo que foi medido diariamente e em relação à meta inicialmente estipulada, né, que o gráfico está completamente diferente do que os gráficos dos meses de setembro e outubro, né? Vocês podem verificar que no mês de novembro o consumo, o gráfico do consumo, ele ainda não está completamente dentro dos limites superior e inferior, mas vocês podem verificar que eles já estão mais próximos da meta. Há algumas elevações ainda, né, que com o tempo serão minimizadas, mas vocês podem verificar que o gráfico já está dentro dos limites, o que não ocorria nos meses de setembro e outubro. Por fim, com base nessas medições diárias, né, tivemos como resultados que, após a implementação das ações para a diminuição do consumo, foi verificada uma redução de 21,36% no consumo diário de água. Né? A meta era reduzir o consumo de 1,17 metros cúbicos para 0,94, 0,93 e alguma coisa, e, consequentemente, o consumo mensal de 35 metros cúbicos para 28 metros cúbicos. Ou seja, conseguimos reduzir o consumo para 0,92 metros cúbicos diariamente e o consumo mensal para 27,6 metros cúbicos. Esta redução culminou com a economia de R$ 71,93 na conta de água, acima do previsto, que foi justamente R$ 68,04, que em relação à meta que estimulamos inicialmente. Bom, pessoal, utilizando as ferramentas de qualidade e aplicando-as corretamente, conseguimos alcançar nossa meta e, com isso, melhorar o consumo de água na residência. Com isso, agradecemos ao professor Alfredo Macari pelas aulas e obrigada por ver o nosso vídeo.